Bom, boa noite a todos. Obrigado, Antônio, pela oração. E só lembrando, né, nós estamos na lição número 24 do livro Seara dos Médiuns, que fala, o título dela é Alegas, e a relação com a questão número 220, né, parágrafo 16º. Aí nós lemos, né, esse parágrafo e esse item lá do livro dos médiuns, e aí foi sugerido, né, que nós então estudássemos o capítulo em que está essa questão número 220. Esse é o capítulo 17 do livro dos médiuns, né, que fala sobre a formação dos médiuns. E nesse sentido, então, eu acho que a gente deveria começar a estudar, né, este capítulo, que fala sobre o desenvolvimento da mediunidade, da mudança de caligrafia, e o item 220 está no perda e suspensão da mediunidade. E se todos concordarem, então nós recomeçamos o estudo aqui com esse, mil perdões, com esse capítulo. Tudo bem para todos? Muito bem, eu já vi que todo mundo está bem quietinho hoje, né? O Antônio pediu para fazer a prece, ninguém falou nada, ficou todo mundo quietinho. Então, eu não vou nem esperar a resposta de vocês. Nós vamos para o item, né? Capítulo 17, item 220, que vai tratar da questão sobre desenvolvimento da mediunidade. Oi, Eduardo. Nós paramos no item 203, nós já tínhamos entrado no capítulo, viu? Ah, é? É porque nós tínhamos, eu fiquei com uma noção na cabeça de que a gente tinha ido até lá. Nós já lemos 202, o 201, tá? Ótimo, então vamos... paramos aqui. Então, vamos para o 203, é isso? Isso. É isso aí, né, Elisete? É isso mesmo, então. Também marquei o 203. Que engraçado. Muito engraçado. Eu vou fazer de novo a minha tentativa de localizar. Localizar, item 203. Começa o desejo natural de todo aspirante. Sim, agora achei. Muito que bem. Então, vamos em frente, então. Por favor, então, dona Elisete, a minha leitora oficial aí. Vamos lá. Item 203. O desejo natural de todo aspirante a médium é o de poder conversar com os espíritos das pessoas que lhe são caras. Deve, porém, moderar a sua impaciência, porque a comunicação com determinado espírito apresenta muitas vezes dificuldades materiais que a tornam impossível ao principiante. Para que um espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium,
que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Convém, por isso, no começo, que o médium não se obstine em chamar determinado espírito, com exclusão de qualquer outro, pois muitas vezes acontece não ser com esse que as relações fluídicas se estabelecem mais facilmente, por maior que seja a simpatia que lhe devote o encarnado. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso que o aspirante se empenhe em desenvolver a sua faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo principalmente ao seu anjo da guarda. Para nesse parágrafo, continua. Não, para no parágrafo. Alguém levantou a mão aí. Não foi, não? Foi a ID que levantou. A ID? Quer falar alguma coisa? Muito bem. Então, vamos dar uma paradinha, porque eu acho que é importante o que está escrito aqui, né? É muito interessante que muita gente diz assim, mediunidade não tem que se desenvolver. Ou a pessoa tem a mediunidade ou não tem, né? É muito comum você encontrar companheiros de espiritismo e dizem que não tem que ficar desenvolvendo. Tá? Bom, a minha prática, né, o que eu conheço da prática da mediunidade, é que realmente existe um desenvolvimento da mediunidade na pessoa. É lógico que existem pessoas que têm a mediunidade, né, muito aflorada, e, portanto, veem os espíritos a miúde, ouvem os espíritos, né, percebe espíritos em casa e tudo, e acha, então, que já é médium pronto, né? Então, dois assuntos importantes a gente tem que olhar aqui. Primeiro, Kardec está falando principalmente dos médiuns psicógrafos, né? Entretanto, tudo que se aplica à psicografia também se aplica às demais mediunidades. Quase todos os fenômenos mediúnicos ocorrem de maneira muito semelhante. Muito bem. O segundo ponto é que a mediunidade exige afinidade fluídica entre o médium e o espírito comunicante. Então, embora nós tenhamos, muitas vezes, né, uma afinidade maior com um espírito querido que já tenha partido, por exemplo, né, o meu pai, a minha mãe, a gente tem uma afinidade muito grande, mas não necessariamente afinidade fluídica. Temos afinidades de sentimentos, né, mas não necessariamente afinidade fluídica. E eles podem, portanto, né, ter mais dificuldades em se comunicar por meu intermédio do que por outro médium. Não é? Então, não quer dizer que eu nunca vou poder recebê-los? Pode acontecer, não tem problema, certo? Mas eles podem vir por outro médium,
Mas pode acontecer de, ao longo de um certo tempo, né, em que haja, aos poucos, a afinidade fluídica ocorrendo, eles poderão se manifestar por meu intermédio. E, inclusive, né, responder a perguntas pela psicografia da minha própria mão. Mas há que ter o desenvolvimento. O Kardec está colocando aqui o desenvolvimento, mas como sendo assim, olha, você precisa conhecer algumas coisas, né? Precisa ter paciência, tem que ver como é que vão ocorrer as coisas. Sim, tudo isso que ele falou está perfeito. Mas o ponto-chave é que todos nós, quando vamos realizar alguma tarefa, é através do exercício, né, que essa tarefa vai se tornando cada vez mais fácil de ser realizada, né? Então, a prática da mediunidade leva ao seu aperfeiçoamento. Por quê? Porque o médium começa a perceber qual é o espírito, ou que tipo, vou colocar tipo entre aspas aqui, que tipo de espírito que está lhe dando influência, as sensações que esse espírito traz, se são boas, se são ruins, né? Ele vai aos poucos conseguindo perceber que determinados pensamentos ele não costuma ter corriqueiramente, né? E, portanto, se estão ocorrendo esses pensamentos para ele, podem podem não ser dele, e, portanto, de um espírito, pode ser de um espírito querido, ele começa a perceber, quando vem aquele espírito eu sinto tal coisa, e quando vem o outro espírito ele sente outra coisa, né? Então, o médium, ele vai desenvolvendo a mediunidade pela prática, mas com a paciência, com a confiança, né, na equipe espiritual, que vai estar sempre auxiliando, né, o desenvolvimento do médium, que é o médium persistente, o médium, né, que aceita as diretrizes da espiritualidade superior para o desenvolvimento da sua mediunidade. Então, existe um conjunto de questões, né, que o médium precisa aprender para que a sua mediunidade aflore. E, às vezes, você pode ter muita dificuldade, porque a mediunidade, como nós vimos, né, ela pode ser consciente ou inconsciente, né? O Kardec usa o termo mecânico ou semimecânico, principalmente relacionando isso com a psicografia, né? Não necessariamente a subjetividade e, portanto, a mente do médium, né? Mas principalmente se a escrita que vai surgindo surge sem nenhuma participação do médium, que seria o médium mecânico, como ele diz, né? E muitos chamam de inconsciente, ou seja, ele não toma conhecimento daquilo que falou ou daquilo que escreveu, né? A não ser depois, se tiver uma gravação. Então, isso o médium aos poucos vai discernindo, né? E também aqueles que estão ao seu redor vão ter condições de perceber.
da importância que ele coloca aqui, né, de que o médium precisa se precaver. Principalmente, muitas pessoas, e eu pelo menos tive duas ou três pessoas que não eram espíritas, não são médiuns, nem eram médiuns, né, querendo conversar com um ente querido que já partiu. Ah, então, posso ir lá que eles vão conversar comigo? Eu falei assim, olha, não é assim. Inclusive, né, no caso do médium aqui, ele coloca lá claramente, bom, olha, pode acontecer do espírito não, não ter permissão para se comunicar por aquele médium ou para se comunicar com as pessoas. Nesse caso específico que nós estamos lendo aí, é o caso do médium que quer se comunicar com um parente, um ente querido, né? Se ele não tiver autorização, desculpem, esse espírito não vai poder vir. A espiritualidade não vai permitir, a espiritualidade superior. E aí o médium precisa ficar atento, porque ele fica querendo, certo? E pode vir um espírito que o engane. Tanto que ele quer, certo? A equipe espiritual deixa o médium, né, passando por aquilo que deseja passar. Então, daí a importância do médium ter consciência de que nem sempre ele tem autorização para receber informação que venha do plano espiritual. Ele tem que ter consciência que a mediunidade se desenvolve aos poucos e, mais do que tudo, que ele precisa se evangelizar. Ele precisa se ligar à ação positiva, benéfica, benfazeja dos mentores espirituais. Então, se você vai para um trabalho mediúnico, né, com certeza você vai ter junto de si um. Gente, eu acordei cedo, me perdoe. Você vai ter junto de si um, um, um seu mentor espiritual que vai auxiliá-lo no desenvolvimento da sua mediunidade. Se o trabalho for realizado, né, em nome de Deus, em nome de Jesus e com os seus participantes, todos buscando uma uniformidade de pensamentos, uma harmonia entre si. Então, ser médium não é coisa muito solta, não. Pelo contrário, é preciso muita disciplina, né, e muito estudo. É fundamental que o médium estude essas coisas que os espíritos estão nos falando aqui. Falei demais. Abro a palavra para vocês. Viu só? Ninguém, pois, tem vontade nenhuma de falar. Muito bem. Então, vamos em frente. Não há para esse fim nenhuma fórmula sacramental. Quem quer que pretenda indicar alguma pode ser taxado sem receio de impostor, visto que a forma não tem nenhum valor para os espíritos. Contudo, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la no termos seguintes ou outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita um espírito bom vir comunicar-se comigo e fazer-me escrever. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assista e afaste os espíritos maus.
Formulada a súplica, espera-se, então, que um espírito se manifeste, fazendo o médium escrever alguma coisa. Pode acontecer que compareça aquele que se deseja, como pode ocorrer também que venha um espírito desconhecido ou o anjo da guarda. Qualquer que ele seja, porém, dar-se-á a conhecer em todos os casos. Mas então apresenta-se a questão da identidade, uma das que requerem mais experiência, pois raros são os principiantes que não estejam expostos a serem enganados. Trataremos disso logo adiante, em capítulo especial. Isso, muito bem, né? É muito importante essas afirmativas, né? É importante perceber, né, que quando os espíritos estão falando, olha, o Kardec está dando essa informação aqui para todos os médiuns. Óbvio que ele sugeria que a mediunidade fosse praticada, se possível, num grupo coeso, num grupo pequeno de pessoas, normalmente era num grupo pequeno, né, em que haveria mais facilidade de harmonia entre todos, né, e que esse grupo se reunisse sempre em nome de Deus, fazendo uma oração. Aí ele até coloca aí, né, como que seria a oração inicial, lembrando assim, ele se reunia, ou esses grupos se reuniam, ou o próprio médium ficava, né, num local específico de sua residência, em que poucas pessoas, ou se nenhuma além dele, ali fosse, né, no escritório, para a prática da mediunidade. Então, faria uma oração dessas e ficaria esperando que houvesse alguma comunicação de algum bom espírito, ou do espírito que ele queria evocar, conversar com esse espírito, né? Então, veja que interessante. Eles colocam essa questão, né, esses espíritos nessa situação, esses médiums, esperando que o médium, né, se prepare. Pode acontecer de vir o espírito que ele queria. Pode acontecer de vir um outro espírito ou nenhum. Certo? E é por isso que um dos aspectos que os espíritos alertam é sobre a questão da identidade. A identidade é importante na comunicação mediúnica? Bom, se você está esperando que venha o espírito A e vem o espírito A, mas com um linguajar diferente daquele que ele estava acostumado a utilizar, você abre os olhos e fala assim: epa, será que é o A mesmo que veio? Por quê? Porque você não tem experiência nenhuma. Mesmo os mais experientes, né, e os próprios espíritos dizem que o melhor médium é aquele que menos foi enganado, né? Ele está dizendo para nós que existem espíritos, infelizmente existem espíritos que querem nos enganar, tentam se fazer por outra pessoa, por aquela pessoa que nós queríamos que viesse, né? Por isso ele fala que a identidade às vezes é importante. Mas pode ser também, né, que esse
nosso companheiro, familiar, que seja, quem seja, né? Se modificou mesmo. Está no plano espiritual, entendeu uma situação pela qual ele passava que não passa mais, né? E mudou. Ele mudou, né? E aí a gente pode estranhar. Daí a importância da troca de informações sobre as comunicações recebidas, para avaliar se aquelas comunicações são condizentes ou não com as comunicações dos bons espíritos. Comentários? Muito que bem. Então vamos em frente, né? Quando o médium deseja chamar determinados espíritos, é essencial que comece a dirigir-se somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter motivo para atender ao apelo, como parentes ou amigos. Neste caso, a evocação pode ser formulada assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso que permita tal espírito comunicar-se comigo. Ou qualquer outra fórmula que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas de tal maneira que as respostas possam ser dadas por um sim ou por um não. Por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução se torna inútil. No princípio, trata-se apenas de estabelecer uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, não trate de questões de interesse particular e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento de benevolência e simpatia pelo espírito a quem é dirigida. Veja-se adiante o capítulo especial sobre as evocações. Isso. Muito bem. Então, de novo, né? Ele está falando, olha, mas você tem que, talvez, né, se, se unir, né, ou se reunir com aqueles espíritos com os quais você realmente está querendo conversar. E aí, né, a gente precisa lembrar uma coisa importantíssima. Para nós, o nosso ente querido, né, ele, por nós o amarmos, né, nós consideramos que esse ente querido, após a morte do corpo físico, estando no plano espiritual, estará muito bem. Ele vai estar, ó, muito legal para poder dar a mensagem para nós. Ele estará em condições de chegar próximo de nós e nós não ficarmos emocionados demais, de tal maneira que a comunicação não se dê. Nós imaginamos um monte de coisa, né? Entretanto, o espírito pode não estar bem. O nosso ente querido pode não estar em condições de atender ao chamado, por mais que você evoque, né? Por mais que você o chame. Se ele não estiver bem, muito provavelmente, se estiver assistido pelos benfeitores espirituais, não lhe será permitido vir dar nenhuma
mensagem por ninguém, responder ao chamado de ninguém. Mas se o médium não é um médium que preze pela honestidade, se o médium for uma pessoa que gosta, né, das, vamos dizer assim, coisas boas da vida material, né, ele pode, infelizmente, né, ser vítima dos espíritos que vão querer, né, que ele sinta a presença daquele ente querido por um bom tempo, se estabelecendo muitas vezes um processo obsessivo de um ente querido, que pode ter afinidade conosco, né, e, infelizmente, não estar bem espiritualmente e nos transmitir os seus sentimentos, essa situação, né, aparecer como um processo obsessivo que nos traz dor, sofrimento, semelhante ao do nosso ente querido quando estava na Terra. Né? Então, querer determinado espírito pode ocorrer? Pode. Né? Pode ocorrer. Né? Mas nem sempre você vai conseguir. Nem sempre vai ser possível. E aí a gente precisa, né, tomar cuidado. E ele também diz assim, no princípio, trata-se de estabelecer uma relação entre você e o espírito, né, que geralmente isso pode ocorrer, sim, com o mentor espiritual. Você pode estabelecer essa relação com o mentor espiritual. Mas lembrando assim, o mentor espiritual nosso, ele vai ter o discernimento, né, e a ação voltadas para o bem, para a paz, para o amor entre os homens, né, para a ação benemérita, né, entre os homens. E, portanto, né, ele fala assim, olha, estabelecida essa relação, não vai ter mais problema. Mas pode acontecer de nós não conseguirmos estabelecer essa relação boa, fraterna, humana, né? Não é nem humana, porque, né? Com o nosso guia espiritual. E aí sermos, né, infelizmente, presos num processo obsessivo. De novo, né, é importante que o desenvolvimento da mediunidade, né, vá seguindo um curso seguro, sempre voltado para o bem. É fundamental que isso ocorra, certo? Então, comentários. Finalizamos o item 203. Pois não. Pode falar. Isso. Eu não estou te ouvindo. Ó, alguém tem que me ajudar aí. Está cortando e está bem baixinho mesmo.
Acho que é a Aide. Eu gostei muito mal, mas não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Aide, seu som não está funcionando. A gente não te escuta. Outro dia eu pergunto. Obrigada. Aide, faz o seguinte, ó, entra, sai e entra de novo. Aide, sai e entra de novo. Não, não vai dar certo. Já fiz. Tá bom, então vamos seguir. Não vai dar para te ouvir nessas condições. Me desculpem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ok, gente, então vamos em frente, né? Tem 204. Uma coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo de fazer a evocação é a calma, o recolhimento que se deve ter, aliados ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o que quer. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera, que age com intermitências e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas sim uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febricitante. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorecem o recolhimento. Então, nada mais resta fazer senão renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou 1/4 de hora no máximo, de cada vez, durante 15 dias, 1 mês, 2 meses e mais, se for preciso. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem correntemente, logo da primeira vez. Isso. Vejam aqui, né? O Kardec está sendo bem claro. Aqui fica bem patente que aqui que está se falando principalmente da psicografia, né? Você não vai ficar na sua casa, né? Num local isolado, sozinho, para receber comunicação oral. Hoje em dia até pode ser, você pode gravar, né? Você está recebendo uma mensagem e pode gravar. Vamos imaginar, por exemplo, a Rosângela, que muitas vezes recebe músicas lá no nosso cantinho, né? Ela está num lugar e, de repente, ela ouve aquela música e ela grava, está sozinha, né? Num ambiente quieto, e aí ela grava aquilo que ela está recebendo da espiritualidade, né? Mas isso é preciso um treinamento de longa data, né? E mesmo essa música, antes de ser colocada, né, à disposição de todos os outros, aquela letra tem que passar pelo crivo, né, de alguma comissão, de algum grupo de companheiros e companheiras de doutrina que conheçam bastante sobre a mediunidade e também sobre o Evangelho. E verificar se não está ali naquela música qualquer coisa que não seja, né, de caráter doutrinário ou que coloque em dúvida alguma coisa que esteja, vamos dizer assim, estabelecida e firmemente estabelecida pelo Evangelho.
Então, eles estão falando aqui, o Kardec está falando aqui, daquele médium que vai treinar a psicografia e que vai treinar a psicografia em casa, sozinho. Porque o isolamento favorece, como ele falou ali, né? Favorece a sua afirmação de vontade e de comunicação com os bons espíritos. Presume-se aí, se isso está sendo realizado no lar do companheiro ou companheira, né? Que esse lar, vamos dizer assim, está sempre bem protegido, que nesse lar não existam brigas, dissensões, né? Porque pode ocorrer dentro do seio familiar briga, briga entre pai e filho, entre irmãos e assim por diante. E isso daí acaba afetando o ambiente de todo o lar, inclusive daquele recanto que o médium utilizaria para fazer, né, fazer os seus testes ali, exercer a sua faculdade mediúnica. Daí que é importante, né, que as casas espíritas hoje em dia, que nós, inclusive a que nós frequentamos, né, tenha uma comissão, um grupo de pessoas que analise as mensagens recebidas, né? E mais do que isso, seria muito importante que a casa oferecesse também um tipo de trabalho, né, em que houvesse o exercício da psicografia, somente da psicografia, né? Por quê? Porque a psicografia é uma das aptidões, né, da mediunidade, né, uma das faculdades mediúnicas que é muito importante. Então, a casa pode ter um grupo de trabalho dessa forma, de maneira a impedir, ou não é impedir, perdão, falei errado, né? A sugerir fortemente que o médium realize sua tarefa mediúnica na casa espírita e não em seu lar. Mas ele, então, ele está dando um passo a passo aqui para os médiuns, né? Como fazer para que, ao longo do tempo, ele consiga fazer a sua incursão mediúnica. Vocês me perdoem, eu estou abrindo muito a boca de sono, mas eu até nem sei se é sono, viu? Mas pode ser que seja assim. Muito bem. Perguntas? Comentários? Bom, pelo menos nós temos bastante médiuns aí que já conhecem bastante o assunto. Então, vamos em frente. Item 205. Para se evitarem tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium um espírito sério e adiantado. Mas é bom lembrar, quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade. Eles quase sempre respondem afirmativamente, o que não impede que muitas vezes os ensaios resultem infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral, ele responde de modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico
do que a faculdade mediúnica, já que pode apresentar-se sob as mais variadas formas e em graus muito diferentes. Uma pessoa pode, pois, ser médium sem o saber, e num sentido diverso daquele que imagina. A mesma pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médium escrevente? Pode responder não. Deve-se levar em conta também a natureza do espírito a quem é feita a pergunta. Há espíritos tão levianos e ignorantes que respondem a torto e a direito como verdadeiros estouvados. Por isso, aconselhamos que o interrogante se dirija a espíritos esclarecidos, que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, caso haja possibilidade de sucesso. Muito bem. Alguma dúvida? Há algum comentário? Bem, é importante a gente entender, né, que isso é um estudo. Então, se o texto do Kardec, que nós sabemos, né, ele é um texto muito claro, né, tudo bem. A gente não precisa esmiuçar, mas a gente está estudando. E quando eu faço algum comentário, eu estou fazendo o meu comentário, daquilo que eu entendi, né? E isso pode não ser a melhor interpretação, tá bom? Então, se ninguém... Eu acho que assim, Oi. tem um ponto em que é interessante a gente conversar, eu imagino, é a questão de afinidade entre o espírito comunicante e o médium, né? A Cláudia estava até lembrando isso aqui. Acho que é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente observa no trabalho mediúnico que tem alguns médiuns recebem certos tipos de espírito, outros, né? A gente observa aí que há uma certa afinidade no trabalho, né? Alguns são mais moralistas, né? Vem mensagens, talvez da psicografia, mensagem mais moralista, outros vêm mais da orientação ali no terra a terra, no dia a dia, né? Então, talvez fosse interessante falar um pouquinho dessa questão da afinidade, que muitas vezes a pessoa quer receber um tipo de espírito, mas ela há uma dificuldade, né, de sintonia, né? Então, estou pegando bem geral. E outra coisa que você tocou, que eu acho importantíssimo, mediunidade ela passa por um processo de desenvolvimento. Então, é muito importante, na minha visão, o médium se evangelizar, né? Estudar sobre a doutrina espírita, estudar sobre a mediunidade, mas procurar sempre trabalhar a questão da aplicação do evangelho, né? Ficar muito atento a isso. Porque à medida que a gente vai desenvolvendo vamos dizer, a nossa moralidade dentro dos ensinos do Cristo, facilita o trabalho mediúnico também, né? Facilita a aproximação dos mentores e da gente aceitar orientações, né? Mas só, assim, achei alguns pontos, né? Insana alguns pontos, né? Que a mediunidade é um processo de desenvolvimento e que nós somos regidos pela afinidade também, né? Exatamente. Eu concordo plenamente com você, e essa afinidade
muitas vezes é confundida pelos médiuns, não é? Por exemplo, em alguns momentos, sim, isso fica bastante patente, né? Mas, às vezes, o médium fica com medo, fala o seguinte: eu não vou receber espírito ruim, não. Porque aí vai ficar parecendo que eu tenho afinidade com espírito ruim. E eu não sou tão ruim assim. Afinal de contas, eu até leio o Evangelho, né? E aí ele esquece que a mediunidade dele, né, ela pode ser utilizada pelos bons espíritos para auxiliar espíritos bastante sofredores, né? E não necessariamente a gente tem a afinidade de sentimentos com aquele espírito, mas podemos estar num estágio evolutivo ainda em que aquilo que nós podemos doar, né, os fluidos que estão disponíveis dentro de nós, além de serem, e isso é bem claro, né, animalizados, ou seja, eles são fluidos de um espírito encarnado, né? E, portanto, tem, são fluidos mais densos, que são exatamente os fluidos necessários que um espírito em sofrimento no plano espiritual, que é muito terra a terra, tem. E aí a afinidade fluídica ocorre, não necessariamente de pensamentos e sentimentos. Certo? Então, João, eu tive uma vez uma orientação em relação a isso, eu achei bastante interessante. Você está num esforço de se melhorar, né? E esses espíritos, alguma vez, eles passam pelo processo da culpa, do remorso, e eles são trazidos e passam a observar a gente. E vão percebendo o esforço que nós estamos fazendo para vencer determinadas deficiências. Todos nós trazemos, né? Tem um santo encarnado aqui, com raríssimas exceções, no planeta Terra. Então, na medida que eles vão ganhando uma simpatia, isso facilita a comunicação através do médium. É um processo também de aproximação e de simpatia também. Mesmo que ele esteja ali revoltado e tudo, mas ele fala assim, olha, ele está se esforçando. E pode ser um conhecido nosso, de outras experiências, né? Nossa, mas esse cara está diferente. Eles falam assim, essa afinidade tem, às vezes tem, assim, nós não estamos mais agindo assim. Mas nós no passado, tínhamos afinidade, convivemos com ele na criminalidade. Ele fala assim, mas esse cara mudou, vamos lá ver. Né? Ele pode até não estar querendo ainda dar o passo que nós já demos. Não é quem esteja lá à frente, nem nada disso, não. Mas ele falou assim, a gente não faz ideia, a espiritualidade orientando a gente, das afinidades que nós trazemos. Nós não fazemos ideia da nossa história, né, como espírito, né? Não tem muito a ver com essa personalidade atual que nós vestimos. Nós temos uma história. Nós somos um indivíduo espiritual, né? Então, eu lembro dessa orientação e falei assim, não fique assustado, né, quando você receber um espírito que for um criminoso, um assassino, coisa, isso, mas não quer dizer que você não tenha uma história com determinado contato, né? Em passados, às vezes, muito longínquos, né? O Emmanuel, inclusive, brinca, né? Ele fala assim, vocês ainda não têm ideia de coisas tão lá no passado que ainda estão ainda pendentes, né? Não me lembro do texto que o Emmanuel coloca, fala assim, isso não é para desanimar, gente, dizer assim, existe essa solidariedade no processo evolutivo da humanidade, né? Evoluímos juntos, né? Eu acho que esse conceito ele é muito importante.
Porque a gente vê, algumas pessoas têm tendência de receber espíritos que estão ligados à droga, né? Mas não quer dizer que a pessoa é drogada, de maneira nenhuma. Acho que esse é um ponto importante que você tocou, né, Eduardo? Para tranquilizar o médium, né? Sim, o ponto que a gente precisa perceber, né, é que todos nós, se estamos encarnados neste planeta, nessas condições, né, independentemente de sermos espíritas ou não, de sermos médiums ostensivos ou não, né, somos espíritos endividados na lei divina. Não tenhamos dúvida disso, né? Portanto, ninguém aqui pode se considerar só porque vai lá no centro 2, 3 vezes por semana, que já é um espírito, né, que vai sair daqui e vai lá para os páramos estelares, né? Não vai. Me desculpa falar, né? Nós temos pontinho por pontinho para crescer, né? Para quem deste grupo está estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, né? Nós estamos lendo um capítulo muito interessante em que um espírito trabalhador, né, lá da casa transitória, que é o Gotuso, que é um médico, pessoa muito boa, que angariou, mas a mãe veio chamá-lo e falou assim: e aí, vamos, né, agora reencarnar nessas condições? E até ela traçou até um roteiro como que deveria ser, né? Mas para isso ele tinha que deixar de lado o sentimento que ele tinha para com a esposa, que ficou e casou com outro quando ele desencarnou, né? Ou seja, nós somos espíritos em cursos na lei divina ainda. Infelizmente, tem muita coisa, né? E, portanto, a gente precisa entender que essas afinidades são várias, inúmeras, né? Mas não quer dizer que a gente mantém união de pensamentos e sentimentos, né, que hoje nós estamos nos esforçando para mudar, né, com espíritos extremamente atrasados. Pode até ser que tenhamos ligação, não nessa vida especificamente. Nessa vida nós podemos estar tendo uma colher de chá, né? Vamos continuar esse assunto na semana que vem, porque já são quase 9 horas, não é isso? Eu vi que o Antônio parou aí a Eu projeção. parei já só para te dar um toque. Então tá bom. Então vamos Sutilmente. encerrar. Ah, Então tá bom. Eu vou fazer a prece de encerramento, então. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria no coração que nós buscamos agradecer à equipe espiritual do nosso cantinho pela oportunidade dessa 1 hora de estudos que estamos juntos aqui, alguns companheiros e companheiras já há mais de 1 hora, mas pedimos, Senhor, que nos despeça em paz, que o lar de cada um de nós seja visitado pela equipe espiritual, realizando uma completa limpeza espiritual, retirando fluidos negativos e transformando a atmosfera espiritual do nosso lar numa atmosfera de paz, de amor, de equilíbrio. Deixamos no encerramento a nossa prece em benefício do irmão mais necessitado, agradecendo profundamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior,
e aos espíritos trabalhadores da casa e nossos mentores espirituais, por tudo que recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muito que bem. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Eduardo. Boa noite para todos. Eu que agradeço. Boa noite. Cecília. Até mais. Aí, Antônio, você vai desligar ou o Antônio já saiu? Então vou eu desligar. Um abração. Ah, o Antônio está ali ainda. Tá? É isso? Então tá bom. Tchau para vocês.